Muito bem, estamos de volta para falar do principal assunto do dia, que é a queda de Luiz Felipe Scolari do comando do Palmeiras. Antes, boa noite, Celso Cardoso, boa noite, Miller. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportivo. O Felipão, um dos maiores treinadores da história do Palmeiras, não resistiu a uma sequência de maus resultados depois dessa pausa aí para a Copa América. Acabou sendo demitido ontem à noite pelo presidente Maurício Gagliotti. Ele esperou acabar o Gazeta Esportivo e aí ele demitiu o Felipão, que era para a gente não dar essa notícia em primeira mão. Rei morto, rei posto. A diretoria do Verdão não perdeu tempo e já fechou o substituto do Felipão. Em nota oficial publicada no site do clube esta manhã, Mano Menezes foi anunciado como novo técnico palmeirense com contrato até o fim de 2021. Chegam com ele o auxiliar Sidney Lobo e o preparador físico Eduardo Silva, o Dudu. E a página do Palmeiras também divulgou a primeira declaração de Mano como comandante da equipe, abre aspas, será uma honra dirigir a Sociedade Esportiva Palmeiras. Minha trajetória vem ao encontro do que pensa o clube e sua imensa torcida. O respeito construído como adversário agora nos torna parceiros. Estilo de jogo se constrói com um grupo de jogadores qualificados e isso certamente temos. As conquistas serão resultado do somatório dessas forças. Os adversários devem ser os outros. Para seguir conquistando, vamos em frente. Que assim seja. O Mano, isso aí foi na carta oficial do Palmeiras, o Mano deu essa declaração bonitona. Nas redes sociais, ele colocou assim, ó, mais solto, né, no Twitter dele. Grandes sonhos precisam de grandes decisões. Ao Palmeiras e à torcida palmeirense, o meu sim. Sou Palmeiras, sim, senhor. Vamos trabalhar cada segundo para conquistarmos esse sonho juntos. Muito bem, nossos adversários têm que ser outros. E aí, gente? Bom, e aí, o complicado são os comentários que tem, né? Mas depois a gente fala dos comentários da galera ali no Mano Menezes. Sou Palmeiras, sim, senhor, o caramba, né? Vai embora. Enfim, eu não consegui achar um comentário positivo no Twitter do Mano e no Twitter da dona Leila Pereira também um absurdo. Então, meu boa noite para o Celso, meu boa noite para o Miller. E como vocês veem tudo que aconteceu, como que vocês estão analisando, né? Como que vocês veem tudo que aconteceu no Palmeiras nessas últimas horas? Bom, aliás, ontem nós conversávamos sobre isso, já levantávamos a possibilidade de uma eventual demissão do Felipão ou não. Eu fui contra, porque, veja só, queira ou não, o Palmeiras já conhece o estilo do Felipão, conhece a filosofia do Felipão. Com esse estilo, o Palmeiras foi campeão brasileiro no ano passado e ainda está na briga pelo título brasileiro. Quer dizer, então, o aproveitamento é bom. Trocar de técnico agora no meio do caminho, para mim não é solução. A não ser que você resolva, de repente, radicalizar. Vamos mudar o estilo de jogo do Palmeiras, queremos um Palmeiras que jogue ofensivamente. Aí você pode pensar num cara que realmente tenha esse tipo de característica. Mas agora, no fim do meio para o fim do ano? Eu deixaria o Felipão até o final do ano. Ponto. Até o final do ano eu deixaria. Ou descobriram agora que o futebol do Palmeiras é um futebol pragmático. Felipão sempre foi assim, na passagem dele, 20 anos atrás, era a mesma coisa. Mas é engraçado, você viu que na abertura do programa, o Gagliotti falou, ele é o nosso treinador. Semana passada, o Alexandre Matos convocou ali a reunião para dizer que o Felipão ficava. Quer dizer, ou são muito volúveis, ou são covardes. Depois falam que mulher é volúvel. Ou são covardes, porque eu digo covardia, e eu já disse antes, em relação, inclusive, à gestão do Alexandre Matos. Quantos técnicos o Palmeiras já demitiu nesse período? Quantos? O Cuca foi campeão brasileiro, foi demitido no primeiro vendaval, na primeira tempestade. Marcelo Oliveira, Oswaldo de Oliveira. Eduardo Batista. O Eduardo Batista. O Roger Machado com 70% de aproveitamento. Mais que o Felipão. Alberto Valentim também passou por lá. Nas mãos do Alexandre Matos. Quer dizer, então, o problema é sempre o técnico, não tem sequência, então não adianta ter dinheiro. Isso é uma coisa que eu já falei no passado e parece mais ou menos, mas tem que repetir agora. Não adianta ter dinheiro apenas. Tem que ter profissionalismo, e profissionalismo é trabalho de médio e longo prazo, Miller. Vai trazer o Mano vai chegar com uma baita rejeição da torcida,
O estilo é parecidíssimo com o do Filipão. Mas talvez aí também, o Miller tem que falar, mas você sempre reclama que ele pega que os clubes pegam um treinador com uma filosofia totalmente diferente do outro. Tudo bem. Pelo menos aqui o Palmeiras foi coerente e manteve mas é para trocar manteve a filosofia. Mas você não quer que siga a filosofia? Deixasse então o Filipão terminar o trabalho dele e aí você começa com o Mano Menezes no Filipão, deixa o Miller falar, coitado. Não, pode falar. Não, Miller, você, a gente quer saber de você. Ela quer me cortar. Como é que você vê toda essa situação? Olha, Michele, é tudo fruto da desclassificação da Libertadores e da Copa do Brasil, né? Eu acredito que o Mano, atualmente, ele está à frente do Filipão. O Filipão, com todo o investimento do Palmeiras, atualmente o time estava sem padrão de jogo e várias partidas nós presenciamos isso. Então acontece o seguinte, deixar para mandar embora quando já não tem mais chance de título no Brasileiro, aí é o 6 por meia dúzia. Agora não, agora o Mano tem o segundo turno inteiro pela frente para poder dar uma identidade para a equipe. Jogador de qualidade tem. Agora vamos ver se ele vai conseguir dar esse tal padrão que todos esperam. Bom, às vezes a pessoa já deu tudo no relacionamento. Só que o trabalho já começa errado. Tolerância com o Mano é 0. Vai depender dos resultados. Sim, mas aí toma uma paulada logo de cara, já fica o inferno que já estava. Ou pior ainda. Bom, a gente quer saber de você que nos acompanha e deles no pique aqui. O Mano vai dar certo no comando do Palmeiras? Sim ou não? Curto e grosso. Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto, participe pela hashtag Gazeta Esportiva nas nossas redes sociais, no nosso Twitter, a gente vai ler seu comentário ao vivo e no WhatsApp, 994791633. Eu coloquei tá lá no site gazetesportiva.com a minha opinião. E aí, a sua opinião? Ele tem competência e ele tem time bom. Tem boa chance de dar certo, sim. Mano, vai dar certo no comando do Palmeiras? Eu acredito que sim. Ele é o atual bicampeão da Copa do Brasil, né? E para mim o Filipão, atualmente, já está ultrapassado. Eu acho que o Mano está na frente dele e o Mano tem tudo para fazer um grande trabalho como fez no Cruzeiro. Então, só precisa de boas vitórias, porque aí o torcedor vai ficando mais bonzinho. Não sei. Assim, apesar de ser ultrapassado, com todo respeito, mas também é o atual campeão brasileiro, o Filipão. Sim, exatamente. O Mano tem 2 Copas do Brasil, o Filipão é atual campeão brasileiro. Tá ali, ó. Vamos relembrar como que foi a turbulenta terceira passagem de Felipão pelo Palmeiras? É só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Meus amigos, fim da linha pro Felipão no Palmeiras. Decisão da diretoria, que pelo visto mudou de ideia nos últimos dias, já que o diretor de futebol Alexandre Matos bancou o treinador na última quinta-feira. O Felipe é o nosso treinador, tem contrato conosco. Esses dias foram de muitas especulações. Não passou na cabeça dele, não passou na nossa, momento algum de fazer alguma troca. Não foi bem assim, né, Matos? Felipão, que tinha contrato até o final de 2020, foi embora da equipe pela terceira vez. Nessa passagem, o técnico esteve à frente da equipe em 77 jogos. Foram 46 vitórias, 21 empates e 10 derrotas. Um aproveitamento bem perto da casa dos 70%. Luiz Felipe Scolari talvez tenha encerrado um ciclo de vida no Palmeiras. 3 passagens, segundo técnico com mais jogos na história do clube, 6 títulos, incluindo o do Brasileirão do ano passado. Para muitos, o maior treinador que já passou pelo Palmeiras. Mas agora, a pergunta que fica é muito simples. Sem Felipão, os problemas do Palmeiras estão resolvidos? Ou o buraco é bem mais embaixo do que a gente imagina? Não tenho a menor dúvida de que o buraco é muito mais embaixo do que a gente imagina. Eu fico muito à vontade, Mili. Você é testemunha disso, a Michele também. Quantas vezes não critiquei o Filipão antes da Copa América, Palmeiras líder, 1 ano sem perder. Critiquei não o Filipão, né? A maneira de jogar do Palmeiras, o futebol apresentado. Você devia estar feliz, porque você só criticou o Palmeiras o ano inteiro. Mas a crítica não é no sentido de fazer mal. Não, a crítica pelo contrário, é levantar a reflexão. É levantar a reflexão. Agora, o Palmeiras poderia jogar mais do que estava jogando. Levantou. Agora, é patético você ver o Alexandre Matos sentar
É patético. Mas tem uma coisa. Não, ele é o nosso técnico, jamais passou pela nossa cabeça mandá-lo embora. Quer dizer, então foi o jogo... 2 dias depois ele é mandado embora. Manda embora. Quer dizer, foi o jogo com o Flamengo que gerou a demissão. Mas tem uma coisa aí. Se eu fosse o presidente do Palmeiras, eu mandava embora o Alexandre Matos e o Filipão. Porque não adianta mandar o treinador embora e deixar o diretor, que contratou 200 jogadores, e sequer um meia fica no banco. Até então não estava ficando no banco nem um meia contratado. O torcedor falou uma coisa certa. Eu ouvi ele falando isso da Mancha. Ele falou assim, olha, contrataram um jogador há 15 dias, ele já está de titular. E tem 4 meias que nem no banco fica. O Lucas Lima é o maior salário do Palmeiras e do Brasil. Ele não fica sequer no banco de reservas. Quer dizer, quem que contratou todos esses jogadores? O Alexandre Matos. Se eu fosse o Palmeiras, eu demitia o diretor e o treinador. Mas aí, Miller, vamos refletir um pouquinho. Quem não contrataria o Lucas Lima? É que deu azar. Naquele momento ele estava muito bem no Santos. Muito bem, e aí de repente a coisa não funcionou. O Borja, quando foi contratado, por exemplo, o melhor jogador da América. E não se firmou. Quer dizer, às vezes você faz apostas e a coisa... Foi questão do treinador. A fase está ruim. A fase está ruim. Treina, filho. Mas o jogador só vai melhorar de passar de fase, ô Celso, jogando. Não adianta ele ficar no banco, ficar em casa, você tá entendendo? E outra, contra o Flamengo, você lembra? Ele entrou com 3 volantes. Daí não. 7 defensores e 3 jogadores do Flamengo meteram 2 gols. Mas não é nenhuma novidade, 7. né? Mas, pelo amor de Deus, quer dizer, a Lília, ele assinou a própria demissão. Olha, você participou do programa com a gente pela hashtag Gazeta Esportiva. Vamos ver alguns comentários que chegaram para nós aqui pelo nosso Twitter. Vamos lá. Vamos colocar no ar. Tem comentários? Juletácio. Que nome é esse? J. Letácio. Mano, é Corinthians. Vai ter dificuldade com a torcida adversária, mas é excelente treinador. Menino, nem falha, porque você olha os comentários da galera. O Donadon. Palmeiras trocou 6 por meia dúzia. Lamentável a falta de inteligência da diretoria do Palmeiras. Fala sério. O que mais? Ari Brito, boa noite. Eu acho que o Mano Menezes vai enfrentar um grande desafio, porque pelo que sabemos, quem escala o time é o Alexandre Matos. Boa sorte, Mano. Os dois trabalharam juntos no Cruzeiro. Então, mas assim, até o Marcão colocou no Twitter dele que o Palmeiras está virando uma sucursal do Cruzeiro, né? Sim. Vamos lá, o Lima. Demissão de Felipão já foi tarde, técnico que parou no tempo. Agora o Mano vai ter que mostrar trabalho. Gente, assim, a gente como jornalista tem que analisar o momento. Então o momento revela que não vai haver tolerância com o Mano Menezes, justamente porque ele está muito identificado com o Corinthians. Mas isso é uma grande bobagem. Até porque o Oswaldo Oliveira trabalhou no Corinthians e no Palmeiras. Quer um outro exemplo? O Luxemburgo. E foi campeão mundial com o Corinthians. Exato. O Tite trabalhou no Grêmio e trabalhou no Inter. Nos 2 clubes aqui, Corinthians e Palmeiras. Quer dizer, o termômetro são os resultados. Ganha a próxima partida contra o Goiás. Que deixa ele ganhar uma meia dúzia de jogos, que isso passa. Exatamente. E deixa perder. Mas vai estrear contra o Goiás. Discutindo aqui enquanto o Silvestre estava falando, e eu falei, Miller, perdeu o encanto, o que aconteceu com o Felipão? Ele não estava tão bom, não tinha o grupo, e aí você estava falando, então vai dar Não, Michele, sabe o que acontece, Celso? Todo mundo achava que o Felipão tinha o grupo na mão. No Sul se costuma dizer muito assim, o vestiário, ele comandou o vestiário. Não, ele não tinha o grupo na mão. Porque quando um treinador, na cultura brasileira, quando um treinador ele começa a fazer o tal do rodízio, cria o quê? Uma instabilidade no grupo e uma certa perda de confiança do próprio jogador, porque ele não sabe se ele vai ser titular no próximo jogo. Isso é normal. Normal na cabeça do jogador. Mas o jogador, ele absolve isso com desconfiança e aí não corre mais pro treinador. Como o Luizão falou aquele negócio que ele perdeu o grupo, foi nesse sentido. De que o time... Quem era o titular? Felipe Melo, Dudu e o goleiro. Mais ninguém. O resto, ele mudava todo mundo constantemente. Por isso que o tal padrão de jogo, identidade da equipe, não tinha no Palmeiras. E quando a gente faz uma comparação, vê o time do Corinthians. O investimento, acho que foi o menos que investiu dos grandes em São Paulo. E o time é terceiro colocado, os jogadores já têm um padrão de jogo, porque o treinador deu esse padrão de jogo. Mas até aí também o Palmeiras foi campeão ano passado. Sim, o Palmeiras foi campeão brasileiro assim no ano passado, com o time praticamente reserva. Agora, o que não entra na minha cabeça é a falta de preparo. E aí sim, entre o Alexandre Matos contratar o Lucas Lima não dá certo, o Ramírez não jogar, eu acho que são apostas que às vezes funcionam, às vezes não funcionam. Agora, o que não me entra na cabeça é não refletir sobre a consequência de você trazer o Mano Menezes, que eu
reputo, é competente, mas ele vai chegar e em vez de apagar um incêndio, vai aumentar ainda mais. Então é um treinador que está chegando e já chega com muito... É diferente do Filipão. Não, tipo, tá o racha agora na diretoria. O Filipão, quando chegou, ele contava com uma tolerância muito maior. Porque ele tinha um lastro, tinha toda uma história no Palmeiras. Exatamente, o Mano não é a questão da competência. Não tem identidade nenhuma com o olha clube. O fervor que chega. Quer dizer, então você tenta resolver um problema e você... Causando outro. Meu Deus do céu. Era melhor ter ficado com o Felipão. Na declaração... E eu fiquei sabendo também que o Palmeiras estava pensando em Sampaoli. Só que não vai conseguir tirar o Sampaoli agora. Sim. Por que não vai? Porque tem contrato com o Santos, é líder do campeonato. Paga Eles dinheiro, jamais iam. tem Mas a dinheiro. questão, de repente, espera, termina o ano, muda uma filosofia. Agora, trazer o Mano... Nesse sentido, eu concordo com você. Poxa Nesse sentido, eu vida. concordo. Agora, presta atenção no que o Serafim Del Grande, que é uma excelente pessoa, eu trabalhei com ele na época do Palmeiras, ele era vice-presidente de futebol. Ele falando, pelas declarações dele, Michele, ele estava dizendo assim, o Maurício Gagliotti, a Leila e o Alexandre Matos fizeram o tridente aqui e uma paga a conta e os dois comandam o futebol. Porque quando ele falou essa declaração, ele está dizendo assim, olha, o presidente do conselho, a diretoria, não foi consultada pela demissão ou não do Filipão, baseado nas declarações do Serafim Del Grande. Então significa o quê? E não queriam o Mano. Exatamente. Então significa o quê? Que o Maurício Gagliotti e o Alexandre Matos e a Leila, que paga a conta, eles São não os ouviram... donos do Palmeiras. Exatamente. Eles não ouviram ninguém. Eles não ouviram a diretoria, não ouviram o presidente do conselho, porque o Serafim Del Grande é uma grande voz na diretoria. Sim, tem mais de, sei lá, 30... dá pra fazer a Pacacogestão com a Parmalat lá atrás. Tem muita força Quando política. Quando você jogava, ele estava lá. Ele era o vice de futebol. É o lance de repente, agir no impulso. Gestores, pessoas... Tem que pensar nos prós e contras, quais são as consequências disso, quais são as consequências daquilo. É o que resta de quem lidera. Agora, aí você pensa que isso é um bando de afobados, não dá pra entender. Dotado de uma covardia absurda, o resultado não veio, a gente precisa dar uma resposta. Mas a torcida tem que cobrar o Alexandre Matos, em que sentido? Não a contratação do Lucas Lima, não a contratação do Ramírez, que são jogadores consagrados. Agora, aquelas muitas contratações de jogadores, para você ter uma ideia, o Bruno Henrique, que está no Flamengo, ele foi oferecido ao Palmeiras por 23 milhões. E eles não compraram. Mas compraram o Davidson por 20. E agora, qual que é a qualidade aí? Um está na seleção brasileira e o outro é constantemente vaiado pela torcida. E quando eu falo em covardia, Miller, fizeram o que estão fazendo agora com o Filipão, fizeram com o Cuca. Depois de ter sido campeão brasileiro. E o Cuca anunciou 6 meses antes que ia embora. Porque ele brigou com o Alexandre Matos. Exato. Fizeram com o Roger Machado, que tinha mais de 70% de aproveitamento. E agora está tendo sucesso no Bahia. Poxa, fizeram com o Marcelo Oliveira depois que ganhou uma Copa do Brasil. Por isso que eu te falei, não pode ser só o treinador responsabilizado. É claro que não. O diretor que contratou muitos jogadores que não pode vestir a camisa do Palmeiras também tem que ser responsabilizado. Pois é. Com a palavra Alexandre Matos. E o que eu acho pior nisso tudo é que o Palmeiras fez esse anúncio do novo treinador, não tem um Cristo lá para falar, né? Senta e fala, presidente, o nosso dá a voz. Não é na só boa ou escrever. na ruim? Nota oficial pela rede social. O Alexandre Matos Vira e fala, o Alexandre Matos o quê? É um clube virtual? O Alexandre Matos... É um clube virtual? Só fala pra torcida virtualmente. Não, o Alexandre Matos não pôs o bumbum na cadeira para garantir pra bancar a permanência do Filipão. Vai ficar, jamais passou pela nossa cabeça 72 demitir. horas depois, ó. Então chega lá, facada, põe o bumbum de novo na cadeira e fala assim, então, olha, tivemos que mudar de ideia por isso, por aquilo outro. Dá uma satisfação. Justifica as atitudes. Mesmo que seja uma mentira, mente lá só para dar uma justificativa para a torcida. Olha, e a principal patrocinadora e conselheira do Palmeiras, dona Leila Pereira, também usou o Twitter para falar da chegada do Mano Menezes ao clube. Olha só, como já era de se esperar. A Leila desejou ao técnico Mano Menezes a melhor sorte do mundo, muitos títulos, mas o que chamou a atenção foi a chuva de críticas nos comentários. Esse aí é uma cópia do Felipão piorado. Estão acabando com o Palmeiras. Balcão de negócios. Vai se lascar também. Tirar o Felipão para trazer esse aí e por aí vai, fora os palavrões que eu não posso falar aqui. O Mano, então ele já chega justamente com essa rejeição aqui, ó.
aqui... Agora, e a manifestação da por parte torcida, da Michele? A torcida vai se manifestar também. Mas com razão. Aí eu dou razão para a torcida se manifestar assim, com essa decisão errada da diretoria, tirando o currículo do Mano Menezes, É claro, 100% de rejeição. Não houve o presidente do conselho, não houve o vice-presidente, não houve a diretoria. Peraí, meu. O Palmeiras é muito grande pro presidente e pro Alexandre Matos e pra Leila. E o jogador é muito entrar, grande, meu. o jogador entrar, já entra com essa turbulência. Exatamente. Gente, outra coisa, o Agora, como é que Palmeiras vai se eu quero apresentar ver, no Palmeiras? será que o jogador vai jogar pelo Mano? Não, porque, difícil. porque agora é o seguinte, tem uma coisa, se o jogador quiser derrubar o treinador, derruba sim, né? Jogador, Gente, ó, a hora que quiser. e na boa, a hora que quiser. A hora que quiser, eles estão com o Mano na mão. O jogador tá na... o Mano tá na mão do E esse jogador do Palmeiras. argumento de que No colo. perdeu no mata-mata, perdeu na Copa do Brasil, perdeu na Libertadores da América. Gente, se fosse seguir essa linha razoável, o Guardiola não estava no Manchester City. Quer dizer, sabe, foi campeão brasileiro no ano passado. Está a 6 pontos no líder, sim, mas tem um jogo a menos, pode ficar 3, faltando ganhar, um fica campeonato três. E outra coisa, ô Michele, Celso, o grande desafio do Mano é o seguinte, o Mano Menezes, ele tem uma mania muito feia de chegar na beira do campo e xingar o jogador durante a partida. O dele? O jogador dele? Porque não fez uma coisa certa, segundo a cabeça dele, ele começa a xingar o jogador. Como? Quero ver ele fazer isso Com o Felipe Melo. Com o Felipe Melo, com o Dudu. Eu quero ver se ele vai fazer isso. Se ele vai levantar do banco de reservas e vai acho que vai xingar os fazer jogadores. sim. Como ele fazia no Corinthians, como ele fazia no Cruzeiro. Em todos os clubes que ele passou, ele fazia isso. Ele xingava o jogador. Tem personalidade. Mas como que ele exatamente. fala? Ele falava o quê? Assim, Ô, faltava seu- chamar de um jogador de anjo, meu. Agora, num time grande como o Palmeiras, jogadores que ganham mais que o treinador, se ele fizer isso, você vai ver se ele dura muito tempo no Palmeiras. Bom, a questão de durar muito ou não, acho que tem muito a ver com essa intolerância da torcida. Se ele chegar, de repente conseguir 2 vitórias seguidas, 3, mas não adianta, na primeira, na segunda derrota, a Ele paz vai se ter que foi. ser muito pianinho com esses elencos, porque o elenco tem muita estrela. É. Quando trouxeram o Felipão era a mega estrela e conseguiu domar todo mundo ali. Agora o Mano chega. A princípio. Agora, aí fez a mágica e acabou. Aí agora o Mano... Você já viu um treinador tarimbado como o Mano? Chega no clube sem moral nenhuma. Sem moral. Ele entrou sem moral. Meu Deus, que situação. E só resta ele vitórias. E aí ele vai estar na mão do jogador. Já entra pressionado.